Bom, só boa noite novamente. Vamos retomar aqui aquelas continhas com derivados, tá? Vamos fazer aqui mais uns exemplos para vocês. Então, o exemplo é o seguinte: seja f de x igual a x ao cubo menos 3x mais 4. Pede para calcular f' de x. Bom, aqui, como a gente já sabe, isso aqui é um exemplo, né? Então, f' de x é o limite do quociente de Newton, né? Esse aqui é o limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Esse aqui vai ser o limite. ΔX tende a zero. F de x mais ΔX é quem? É x mais ΔX ao cubo, menos 3 que multiplica x mais ΔX, mais 4. Isso aqui é essa parte aqui todinha. Isso aqui corresponde a esse aqui. Menos x ao cubo, menos 3x mais 4. Tudo isso aqui dividido por ΔX. Ok? Então aqui, fazer a continha, né? Vai ser o limite quando o ΔX tende a zero. O cubo de uma soma, isso aqui é x ao cubo, mais 3x ao quadrado ΔX, mais 3x ΔX ao quadrado, mais ΔX ao cubo. Isso aqui é só o cubo da soma, tá? Menos 3x, menos 3 ΔX, mais 4, menos x ao cubo, menos com menos dá mais, 3x, menos com mais dá menos 4. Tudo isso aqui dividido por ΔX. Isso aqui fica o limite. O ΔX tende a zero. Aqui tem uma série de cancelamentos, né? Você vai cancelar x ao cubo com x ao cubo. E quem mais você cancela? Você tem menos 3x, você cancela com mais 3x. E tem... Ok? Ficou faltando um 4 aqui, tá? Ah, não. 4 você cancela com 4. Ok. Então, isso aqui fica 3x ao quadrado ΔX mais 3x ΔX ao quadrado mais ΔX ao cubo menos 3 ΔX e só, né? Tudo isso aqui dividido por ΔX. Como o ΔX não é zero, você pode cancelar isso aqui. Aqui esse cubo vira um quadrado, esse quadrado fica 1. Então fica o limite. Quando o ΔX tende a zero, de 3x ao quadrado mais 3x ΔX, né, que era o quadrado, fica 1, mais ΔX ao quadrado. Quando o ΔX tende a zero, isso aqui fica... Opa, tem um menos 3 aqui, perdão.
menos 3, tá? 3x ao quadrado mais 3x delta x mais delta x ao quadrado menos 3. Isso aqui dá 3x ao quadrado menos 3. Ok? Então, de novo, é só fazer o quociente de Newton e aplicar o limite. E aí, usar aquelas mudanças de variável, enfim, fazer algum algebrismo com a expressão que você tem para fazer a conta. É claro que até agora que a gente fez, os limites sempre existiram, mas pode ser que não exista. Que é o que nos diz o exemplo a seguir. Tá? O exemplo 5, na verdade, 4, esse aqui é o exemplo 5. Se você pegar a função f de r em r, dada por f de x igual ao módulo de x, ela não é derivável em x igual a zero. Por que isso é verdade, pessoal? Geometricamente, a gente sabe que o gráfico da função módulo ele é uma coisa assim, ele é uma reta. Bom, era para ser uma reta aqui, né? O gráfico da função módulo é reta. Aqui no x igual a zero, você quer a função f de x igual ao módulo de x. Aqui no zero, pessoal, o gráfico ele tem um bico, ele tem uma quina. Então o problema aqui no zero é que você não vai ter uma derivada bem definida. Tá? Por que isso é verdade? Pelo seguinte, a gente já fez essa conta, inclusive. A função f de x, né, que é o módulo de x, essa função ela é o próprio x, se o x é positivo, se o x é maior ou igual a zero, e é menos x, se o x é negativo. Portanto, pessoal, essa expressão aqui, o quociente de Newton, no ponto zero, f de zero é zero, tá? Então isso aqui fica só f de x sobre x. Isso aqui fica o módulo de x sobre x. E o módulo de x sobre x, pessoal, vai ser 1. Aqui, claro, no x igual a zero isso não está definido. Ela é 1 se o x é positivo e menos 1 se o x é negativo. Portanto, quando você fizer o limite quando h tende a zero pela direita, faz com x, tá? De f de x menos f de zero sobre x menos zero, esse limite aqui vai ser 1, só que o limite, quando o x tende a zero pela esquerda, de f de x menos zero sobre x menos zero, esse limite aqui é menos 1. Como os limites são... Esse aqui é 1, esse aqui é menos 1. Como os limites são distintos, significa dizer que o limite não existe. Portanto, como menos 1 é diferente de 1, lembra que o limite, para existir, o limite à direita e à esquerda tem que existir e ser igual. Então, o limite, quando o x tende a zero, de f de x menos f de zero sobre x menos zero, esse limite não existe. Portanto, essa função f de x igual ao módulo de x não é derivável. Em x igual a zero. Tá?
Então, geometricamente, uma função não ser derivável no ponto significa dizer que o gráfico dela tem um bico. Porque a gente está sempre supondo funções contínuas, né? Como se o gráfico dela fosse uma coisa aqui. Ó. Uma função não ser derivável no ponto é como se o gráfico dela fosse uma coisa assim. Ó. Aqui. Uma coisa desse tipo aqui. Ó. Por um lado aqui, ó, a reta tangente seria isso aqui, apontaria nessa direção. Por outro lado, a reta tangente aponta o limite à esquerda, a reta tangente. A gente vai falar de limites laterais, de derivada lateral só depois, tá? Mas a ideia de aqui não ter limite é que a reta tangente, por um lado, aponta nessa direção e por outro aponta nessa. Então, você não tem. Então, então você não tem derivada definida nesse ponto. Então, sempre que a sua função tem, o gráfico dela tem um bico, ela não é derivável. Um exemplo bem simples, que, né, poderia ter sido o primeiro exemplo, acho que é o exemplo 6, né? É se você pega uma função constante. Então, se f constante, então a derivada de uma função constante é zero. É sempre zero para todo x. E, para ver isso, é só fazer a conta, né? O f' de x, limite quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Esse aqui é o limite. Quando h tende a zero, f de x mais h é igual a k. O f de x também é k, porque a função é constante. Então, k menos k dividido por h dá zero. Porque o numerador é igual a zero. Okay? Então, a derivada de uma função constante é sempre zero. Tá? Então, uma proposiçãozinha, eu vou deixar a demonstração como exercício. Tá? Aliás, a primeira parte eu vou fazer. A proposição é a seguinte. Você pega n inteiro positivo. Então, e você pega a função f de x igual a x elevado a n. Então, a derivada, em qualquer ponto, a f' de x é n x elevado a n menos 1. Tá? E por que isso é verdade? Vou fazer a continha aqui. Não. Então a gente está com essa função aqui, ó, f de x, x elevado a n, e a gente quer mostrar que f' de x é n x elevado a n menos 1. Por que isso é verdade? Bom, se você calcular aqui, ó, f' de x, limite, quando h tende a zero, de f de x mais h. Quem é, então, esse aqui é x mais h elevado a n, menos x elevado a n sobre h. Ok? E aqui a gente vai precisar do teorema binomial. O teorema binomial diz o seguinte, vou fazer um pouquinho de lado. O teorema binomial diz que se você tem dois números, eleva a n, isso aqui é a soma de nk, a elevado a n menos k, b elevado a k, onde esse k varia de 0 até n, tá? Esse aqui é o teorema binomial. Okay? E lembrando que esse número aqui, número binomial, nk, é n fatorial, k fatorial, n menos k fatorial, tá? Então, aqui é só você aplicar esse limite, quando h tende a zero, isso aqui fica sobre h,
Então, isso aqui é x elevado a n, vezes h elevado a zero, mais x elevado a n menos 1, h elevado a 1, mais aqui fica n2, x elevado a n menos 2, h2, h ao quadrado, e vai até você chegar nessa expressão aqui. N, x, h elevado a n menos 1, mais h elevado a n. Isso tudo aqui é só esse aqui, tá? Menos x elevado a n. Tudo isso aqui dividido por h. Aqui eu só apliquei o teorema binomial, tá, pessoal? Expansão. Aqui é o n0, n1, tá? Aqui é o n(-1), nn. Tá? Só você aplicar o teorema binomial. Isso aqui é o limite. Quando h tende a zero. Bom, xn se cancela. Ok? Então, esse aqui, ó, observe que aparece h, aqui h elevado a 1, h ao quadrado, depois h ao cubo, então até h elevado a n. Como eu estou dividindo todo mundo por h, então esse aqui fica x elevado a n menos 1, esse h cancelou aqui, mais esse camarada aqui, x elevado a n menos 2, h ao quadrado dividido por h dá h elevado a 1, aqui eu vou colocar, aqui fica n3, x n menos 3, o h que seria o cubo dividido por h fica h ao quadrado, aqui fica nx h elevado a n menos 1 dividido por h dá n menos 2, mais h elevado a n, esse h elevado a n dividido por h dá h elevado a n menos 1. Então dá o limite dessa expressão todinha aqui. Só uma conta meio grande, tá? Não é nada de fabulosamente difícil. É só usar o teorema binomial. Então observe que nessa soma aqui, opa, aqui faltou um n, tá? Ops. Aqui tem um n, tá? Aqui. Na verdade, esse n tá aqui, tá? Desculpem. X elevado a n é ok, só que o n aparece aqui, ó. É nx elevado a n menos 1h, porque é o número binomial n1, que dá só n. Tá? Então, nx elevado a n menos 1, n2, ok. Agora sim. Então, ó, todo mundo aqui depende de h. Aqui h1, h ao quadrado, exceto esse camarada aqui. Então, quando h vai para zero, todos esses termos aqui, ó, vão para zero. Tudo zero. Tudo vai para zero. Tudo vai para zero, exceto esse camarada aqui. Então, esse aqui é igual a nx elevado a n menos 1. Ou seja, pessoal, o que o resultado está dizendo é o seguinte, que se a sua função é f de x, é x elevado a n, para você derivar isso aqui, esse n desce, multiplicando x, e você diminui o expoente em 1. Tá? A gente vai ver agora que o mesmo resultado vale, aqui a gente supôs que o n é positivo, tá? O n é um inteiro positivo. O próximo resultado nos diz que vale uma fórmula semelhante para um caso mais geral. Então, seja n diferente de zero, um inteiro positivo. Então, o item A é que se a sua função f de x é x elevado a menos n, então a derivada dela
vai ser menos n, x elevado a menos n menos 1. Ok? Aqui, claro, que ele está supondo que o x ele é diferente de zero para a função tá bem definida, tá? E no item B, se a função f de x é raiz nésima de x, que é a mesma coisa de x elevado a 1 sobre n, então a derivada da f vai ser, a derivada de f é 1 sobre n, x elevado a 1 sobre n menos 1. Deixa eu... Ok. Aqui é 1 sobre n menos 1. Aqui, claro, a hipótese é que o x é positivo se o n é par, para poder fazer sentido, né? Raiz quadrada de um número tem que ser positivo. Raiz quadrada só faz sentido para números positivos. Raízes pares só fazem sentido para números positivos. E aqui x diferente de zero se o n é ímpar. E aqui, claro, estou sempre supondo que o x é diferente de zero, tá? Desculpa, aqui x diferente de zero é só para isso, tá ok? Demonstração. Vou deixar como exercício, eu posso comentar depois, mas a demonstração do item A é só usar essa proporção anterior, tá? E o item B é fazer uma mudança de variável. Posso comentar com vocês. Mas eu vou fazer aqui para vocês, tá? Então, vou deixar como exercício que eu quero comentar agora para a gente encerrar duas coisas. A primeira, pessoal, uma relação, é uma proposição que relaciona os conceitos de derivada, de uma função ser derivável e ser contínua. Proposição bem simples, demonstração simples também. É o seguinte, é que se f, a gente já viu, naquele exemplo da função módulo, que a função módulo é contínua, tá? Ela é sempre contínua, mas a gente viu que ela não é derivável no zero, então ela não é derivável em todo ponto. Então existem funções contínuas que não são deriváveis. A gente vai provar agora que se uma função é derivável num ponto, ela é contínua nesse ponto, tá? Então, se f é derivável em x0, então f é contínua em x0, ok? Então, o que é que a gente tem que mostrar? Então, devemos mostrar que a gente quer mostrar que a função é contínua, então a gente tem que mostrar que o limite de f de x, a gente quer mostrar que ela é contínua em x0, então a gente tem que mostrar que o limite de f de x, quando x tende a x0, é o f de x0. Para isso a gente vai usar um resultado que a gente provou, a gente comentou aqui, que diz o seguinte, que o limite de f de x quando o x tende a x0 é igual a L, se somente se o limite de f de x menos L quando o x tende a x0 é zero. Para mostrar que o limite de uma função f quando o x tende a x0 é L, é a mesma coisa de provar que o limite de f de x menos L quando o x tende a x0 é zero. Ok? Então é só fazer essa conta aqui. Ó. Limite quando o x tende a x0 de f de x menos f de x0. Vou mostrar que isso aqui é zero. Se a gente mostrar que isso aqui é zero, é porque esse limite é verdadeiro. Isso aqui, pessoal, é o limite, quando o x tende a x0, de f de x menos f de x0,
dividido por x menos x0, multiplicado por x menos x0. Estou multiplicando isso aqui por 1, tá? Ok? Agora a gente vai lembrar a propriedade do limite do produto de funções. O limite do produto é o produto dos limites, desde que os limites existam, né? Como a f é diferenciável, a f é derivável em x0, esse aqui é o limite. Eu posso escrever isso aqui. Limite quando x tende a x0, x menos x0. Por que eu posso escrever? Bom, esse limite aqui certamente existe, não tem problema. O problema seria esse aqui. Só que como a f é derivável, esse limite aqui é exatamente o f' x0. E esse outro aqui é o limite, quando x tende a x0, x menos x0. Esse aqui é um número vezes esse limite que é zero. O limite de x menos x0 quando x tende a x0 é zero. Portanto, esse limite aqui é zero, ou seja, a f é derivável. A f é derivável em x0. Ok? Então, por bem, então a gente tem a seguinte, a próxima proposição, pessoal, ela vai permitir a gente trabalhar com mais facilidade com esses limites, tá? A gente vai ver derivado com essas derivadas, tá? A gente vai ver, o que a gente vai ver agora são propriedades operacionais de derivadas, tá? Do mesmo jeito que a gente tinha limite da soma, aquelas propriedades da limite e continuidade, a gente tem para derivadas também. Aqui só tem que ter cuidado quando a gente for tratar de produto e do quociente, que é a expressão um pouco diferente, tá? Então, a proposição é a seguinte. Dadas FG deriváveis em x0 valem os seguintes. Aqui a função soma é derivável em x0 e a derivada da soma é a soma das derivadas. Se você multiplicar uma função derivável por uma constante, a função resultante é derivável e o resultado da derivada é a constante vezes a derivada. Derivada aqui sempre no ponto, tá? O item C. Se você multiplicar duas funções deriváveis, o resultado é uma função derivável e a derivada do produto não é o produto das derivadas. A derivada do produto de duas funções é a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. E, finalmente, o quociente de funções deriváveis é derivável e a derivada do quociente também não é o quociente das derivadas. É a derivada da primeira. Derivada do numerador vezes o denominador, tudo isso calculado em x0, tá? Menos o numerador vezes a derivada do denominador, e tudo isso aqui dividido pelo denominador calculado em x0 ao quadrado, tá? Aqui, claro, eu estou supondo que g não se anula em x0, para ter sentido, tá? Ok? Então, você tem essas quatro propriedades aqui. Importantíssimo ter em mente, saber usar essas coisas, tá? Então, recapitulando, a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada do produto não é o produto das derivadas, você tem uma combinação aí da derivada de uma com a outra função, e especialmente a do quociente, tá?
quociente lembrar, você tem que dividir por g de x zero ao quadrado, e no numerador é menos, não é mais, tá? Então, tem que ter cuidado aí com essa expressão, tá? Ok? Então, eu vou fazer aqui, pessoal, eu vou fazer a demonstração daquela... Eu vou fazer a demonstração daquela proposição anterior, tá? Das expressões, né? Então, eu estou aqui com a função f de x igual a x elevado a menos n, tá? Que pega n inteiro positivo então f de x, x elevado a menos n. Eu quero mostrar que f de x é menos n elevado a x elevado a menos n menos 1. Então, vamos lá. Então, f de x é igual ao limite, quando h tende a zero, de f x mais h menos f de x sobre h, não tem novidade. Isso aqui é o limite, quando h tende a zero, de quem? De x mais h, elevado a menos n, menos x elevado a menos n, dividido por h. Só que você pode escrever isso aqui como sendo o limite, quando h tende a zero, de 1 sobre x mais h elevado a n, menos 1 sobre x elevado a n, sobre h. Ok? Isso aqui, pessoal, você pode escrever sobre o limite, quando h tende a zero, o seguinte, aqui, h, você subtrai essas duas frações, aqui fica x mais h elevado a n, x elevado a n, tá? E aqui em cima vai fica x elevado a n menos x mais h elevado a n. Foi o que eu fiz aqui. Fiz a subtração dessas duas frações. Dá exatamente isso aqui. Isso aqui eu vou reescrever da seguinte forma. Isso aqui é o limite, quando h tende a zero, de quem? Fica menos x mais h elevado a n, menos x elevado a n, dividido por h, vezes 1 sobre x mais h elevado a n, x elevado a n. Só você fazer, você pega essa expressão aqui, esse menos aqui está na frente dessa expressão aqui, tá? Porque é x elevado a n menos h, tá? Então, chaves aqui. Okay. Você repete a primeira, multiplica por inverso da segunda. Isso aqui. Esse aqui fica o limite. Aqui é o limite do produto, é o produto dos limites. E esse limite aqui, pessoal, aqui, ó, você tem um produto de duas funções. Esse limite aqui existe porque, como o n é um inteiro positivo, isso aqui é exatamente aquela expressão que a gente calculou lá usando o binômio de Newton, tá? Tem esse limite, o limite dessa primeira parcela aqui, o limite dessa expressão aqui, ó, existe. E esse limite é exatamente esse menos aqui sai, então fica, isso aqui fica nx elevado a n menos 1,
vezes esse limite aqui quando h tende a zero. Quando h tende a zero, isso aqui dá 1 sobre x elevado a 2n. Tá? E aí, isso aqui dá exatamente o que a gente quer, dá menos n, x elevado a menos n, menos 1. Porque fica n menos 2n. Fica n menos 1 menos 2n dá menos n menos 1. Ok? E, finalmente, a outra, a gente tem, aqui é o item A, né? O item B, nossa função f de x igual a raiz enésima de x. A gente quer mostrar que a derivada disso aqui é 1 sobre n, x elevado a 1 sobre n menos 1. Tá? Lembrando que isso aqui é a função x elevado a 1 sobre n. Então vamos calcular aqui f' de x. F' de x é o limite, quando h tende a zero, de raiz enésima de x mais h, menos raiz enésima de x sobre h. Ok? Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar x mais h, a gente vai chamar de t. Portanto, h é quem? H é t menos x. Quando a gente faz essa mudança, isso aqui fica limite. Quando o h tende a zero, significa dizer que o t tende a x. Então, limite quando o t tende a x, de raiz enésima de t menos raiz enésima de x sobre t menos x. Ok? E aqui a gente vai fazer uma outra mudança agora, a gente vai chamar raiz enésima de t de u e raiz enésima de x a gente vai chamar de v. Então, quando o t tende a x, significa dizer que u tende a v. Esse aqui é o limite, quando u tende a v. Isso aqui é só algebrismo, tá? Não tem nada demais. Não. Então, isso aqui fica, raiz enésima de t é u, então fica u menos v. E aqui fica... Bom, é claro que se a raiz enésima de t é u, o t é u elevado a n. Então, esse aqui é u elevado a n menos v elevado a n. Esse aqui é o limite, quando u tende a v, de 1 sobre u elevado a n menos v elevado a n sobre u menos v. Tá? E esse limite que a gente sabe quanto é. Então esse aqui fica 1 sobre nv elevado a n menos 1. Tá? É aquele mesmo limite que a gente já tinha calculado anteriormente. E aqui é só você voltar agora. Esse aqui é igual a 1 sobre n. Como v é raiz enésima de x, v é x elevado a 1 sobre n. Esse aqui é x elevado a 1 sobre n, elevado a n menos 1. Rearrumando dá exatamente 1 sobre n, x elevado a 1 sobre n menos 1, que era o que a gente queria. Aqui tem um n, tá? Que é 1 sobre n, tá? Tem um n aqui, a borracha não quer funcionar, mas tudo bem. Não tá. Isso aqui é 1 sobre n, x elevado a 1 sobre n menos 1, tá? Pronto. Que era o que a gente queria provar. Ok? Então, pessoal, aqui, só recapitulando, vocês não precisam saber fazer essas demonstrações, tá? Mas eu recomendo fortemente que vocês tentem refazer, assistam novamente a aula e tentem refazer, tá? Essas demonstrações estão feitas no Vidorize, o leitor também faz, nenhuma novidade não, tá?
Mas tentem refazer, tentem entender direitinho, porque a dificuldade que vocês vão encontrar aqui é com o cálculo do limite. E esses cálculos, pessoal, vocês só vão aprender, só vão ter fluência nisso praticando. Tá? É importantíssimo praticar, fazer exercício disso aqui. Tá? Ok? Então, pratiquem, revejam esses limites, vejam lá, tentem ver a demonstração daquela proporção, dessas regras operacionais de derivado da soma, derivado do produto, tá? Depois eu vou comentar as demonstrações, tá? Não vou fazer a demonstração completa, mas eu vou comentar alguma coisa, uma indicação de como funciona, tá? Ok, então é isso. Deixa eu parar aqui.